Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alex, sou tutor da disciplina de Desenvolvimento de Sistema do segundo módulo e sou tutor da turma FDY de 2026. Estamos na Agenda 13. No nosso último encontro da Agenda 12, tentei reproduzir da forma mais natural possível a execução do projeto e as atividades, e deu diversos erros. Alguns eu não consegui resolver, mal consegui compreender do que se tratava, e foi uma experiência boa, porque eu comecei a ter alguns feedbacks de alunos, dizendo que eles também estavam passando pela mesma coisa. Deixa eu só ver, tá tudo em ordem. E ótimo, eu consegui orientar alguma coisa e outra. Então, acredito que seja mais interessante a gente passar por esse tipo de experiência do que realmente simplesmente executar aqui a apostila. O importante é que vocês adquiram conhecimento, uma certa fluência e habilidade dentro da ferramenta, para que vocês se sintam autônomos para poder desenvolver qualquer tipo de projeto. Se isso não está acontecendo, se você só está fazendo atividade e você não está se sentindo confortável, seguro para fazer os seus próprios projetos, então não estamos atendendo completamente o objetivo aqui da disciplina e também dos nossos encontros síncronos. Então, quem mandou mensagem, muito obrigado. Esse feedback é ótimo, principalmente quando nós estamos sabendo que vocês estão com algum erro, estão com alguma dificuldade, assim que a gente vai conseguir ajudar vocês. Então, como eu recebi algumas mensagens, vou tentar executar da mesma forma. Então, vou fazer a execução como a gente deveria fazer e apontar algumas formas e a gente fazer do jeito certo. Bom, então aqui a gente está trabalhando dentro dessa agenda, como a gente faz o uso de imagens. Entretanto, eu dei uma certa atropelada nesse assunto, já logo na nossa agenda 10, quando eu tinha falado sobre utilizar tema claro e escuro, né? E daí haveria essa opção, e daí a imagem em si era o ícone que era de um sol, para indicar que a gente ia mudar para o tema claro, e o ícone da lua para a gente mudar para o tema escuro, né? Então, a ideia seria essa, né? E aqui a gente aborda de uma maneira um pouco mais avançada. Sobre os componentes de interface, tem uma parte ali sobre os controles dentro da página do .NET MAUI, no site da Microsoft, sobre o guia de aprendizado e tudo mais da ferramenta. E daí lá se fala sobre página, sobre layout e visões. Visões são todos os componentes gráficos que a gente pode colocar na tela. Então, aqui tem uma lista muito maior do que o curso ele pode oferecer, porque são todos os componentes que a plataforma .NET MAUI tem, tá? Então, seria interessante de vocês navegarem até isso daqui. Se vocês pesquisarem como controles .NET MAUI, vocês vão encontrar isso daqui, tá? Então, só pesquisar controles, esse .NET MAUI, e daí vocês vão encontrar essa página, tá bom? Beleza? Bom, então, a partir daqui, a gente tem um guia um pouco mais avançado do que o próprio material, beleza? Bom, aqui estamos falando sobre como que nós conseguimos fazer um binding context, né? Que seria uma vinculação de contexto. Então, primeiro entender o que é um contexto, né? É como se fosse um cenário, como se fosse uma modelagem. Então, o nosso conceito dentro do C Sharp, a nossa modelagem, é criar uma classe. Então, vou criar, né, a classe e tudo mais, só que eu vou fazer de um modo diferente. Eu vou pegar um projeto já existente e mexer nele. Lá no finalzinho da apostila, a gente tem um guia completo, né, do código-fonte do que foi feito. Clicando aqui, tem a opção de a gente fazer o download. Está aqui como zip. Note o seguinte, aqui não estamos utilizando exclusivamente o repositório do GitHub. Nós estamos utilizando uma determinada branch em específico, e melhor dizendo, um commit em específico, tá? Então, aqui o projeto MAUI App Hotel, e nós temos diversos commits aqui diferentes, tá? Que está sendo usado é esse daqui, não consigo nem identificar qual é o nome dele.
Mas provavelmente é isso daqui, adicionar arquivos do projeto, que daí a gente consegue identificar o que está sendo feito aqui dentro do projeto. Esse daqui foi um dos primeiros commits que o professor Tiago ele tinha feito, e daí a gente utiliza a partir desse daqui, tá? Beleza? Então, para a gente poder fazer uso, a gente vem aqui em Code, tá? E daí ele tem uma forma de a gente fazer o clone e tudo mais. Não recomendo, eu recomendo que a gente faça o download como zip, beleza? Eu vou copiar esse carinha em outro local, EAD, vou criar mais uma pastinha aqui 2026, porque eu já me perdi da outra vez, tá? É, vou mudar, eu coloquei 2026, vou colocar como FDY, beleza? Vou colocar aqui, e eu vou vir aqui com a ferramenta, eu gosto de utilizar o 7-zip, tá? Porque ele aparece outras opções, mas eu vou utilizar a ferramenta do próprio Windows, tá? Aqui como extrair tudo, tá? E daí aqui eu vou chamar ele de AppleTel, sem esse código que ele aparece depois, tá? Coloco para extrair, e dentro dele, daí aparece de novo ali o projeto, desse jeito, tá? Com o nome ali da pastinha, o nome do arquivo que tal. Beleza? Então, seguindo, a partir daqui a gente vai abrir esse carinho. Isso daqui provavelmente vai dar algum erro, tá? Aqui no Visual Studio, a gente pode vir aqui em abrir um projeto ou solução. Esse daqui, o meu é 2016. E daí a gente abre a solução. Ele está falando que esse projeto ele foi baixado da internet, né? Se é isso mesmo que a gente quer. A gente vai colocar que a gente vai confiar e continuar, e falando qual é o nível de confiança que a gente vai dar. Ou para essa pasta ou a pasta pai. Eu vou colocar para essa pasta, tá? Beleza? Vamos ver, quero ver se ele ainda está carregando. Adiar a atualização. Ok, projeto, tem aqui algumas dependências, pacotes, deixa eu ver lista de erros, lista de avisos. Bom, então de erro acontece o seguinte, como a gente está utilizando o 2026, ele não tem suporte à plataforma do .NET 8, somente 9 e 10, tá? É, bom, vamos ver se a gente consegue, através disso daqui, a gente já resolver como que a gente faz para migrar o 2022 para o 2026, para ele poder resolver isso. Bom, aqui ele está falando com essa parte de a gente ter o suporte, né, ao .NET 8, talvez mudando aqui a gente já resolva isso já de uma maneira mais fácil, tá? Deixa eu ver, tá bom. Aqui ele fala quais são os arquivos que ele tem essa declaração, tá? Que é esse Microsoft.NET EOL Target, tá? Beleza? Então, ele fala que isso daqui pode ser que ele cause algum tipo de problema e tudo mais, tá? Beleza? E aqui ele está falando do .NET 8. Eu vou colocar aqui o 10. Vamos ver se isso daqui já resolve para a gente. Deixa eu ver. Isso daqui era para estar numa pastinha de target? Não, peraí. Que arquivo é esse? É um arquivo da minha plataforma do .NET, de target. Não, não deveria estar modificando esse arquivo.
Ó, esse outro aqui, ele fala dos targets. Inclusive, já tirar aqui o target do iOS e o Mac Catalyst. Vamos ver, tira esse ponto e vírgula, coloca o .NET Test. Deixa eu ver, .NET para o Windows, colocar o dessa também. Beleza, condições, não vamos utilizar o AES e o Catalyst. Estou tirando daqui também. Ok, começou a ser resolvido algumas coisas. Bom, ele está falando, né, que está mexendo aqui na definição. Aí ele fala que como eu modifiquei o arquivo da estrutura do projeto, porque é o arquivo CSProj. Então ele fala, um ou mais projetos têm alterações que não podem ser manipuladas automaticamente pelo sistema. E daí ele pede para a gente salvar e recarregar. Então ele fala, salve outras alterações e recarregue esses projetos para evitar perda de dados. Então a gente vai clicar agora em recarregar os projetos. Beleza? Então ele está fazendo algumas operações ali em segundo plano e teoricamente resolveu. Bom, para a gente ver se realmente resolveu, a gente vem aqui no Windows Machine e manda ele executar. Ele aparece que ele está compilando em segundo plano e começa, né, a aparecer as mensagens do que ele está fazendo e começa a aparecer algumas alertas, tá? Então ele está falando que algumas configurações do que está sendo chamado ali, ou o uso de propriedades, é obsoleto, justamente porque ele era da versão 8 e não da versão 10, tá bom? Vamos ver o que que acontece a partir daqui. Vou avançar um pouquinho aqui na nossa apostila, tá? Que a gente está vendo em relação ao uso dos componentes. E o nosso binding context, que é a criação de um arquivo e tudo mais, eu acho que deu problema. É quando a gente consegue juntar, né, uma parte da interface que ela carrega de uma fonte de dados que a gente aponta para ele. Bom, é essa mensagem que começou a aparecer para muita gente. Teoricamente, para a gente resolver isso, a gente vai lá nas configurações, tá? Só mostrar para vocês como que eu pesquisei, pesquisar como essa mensagem. Please enable deploy in Configuration Manager. Tem até uma outra sugestão que é com o próprio .NET MAL, tá? Então aparece uma mensagem no Stack Overflow e outra do Microsoft Learn, tá? Beleza? Então ele fala de ir lá na solução e ir no Configuration Manager. Tem aqui na solução e daí a gente vai ter o gerenciador de configurações, tá? A solução, gerenciador de configurações. Beleza? E daí ele está falando sobre habilitar esse deploy, tá? No formato de debug para qualquer CPU. Para a gente ele já está assim, tá? Beleza, o arquivo de receita não existe. Pode ser necessário para compilar o projeto. Então, não sei se esse arquivo que ele está precisando para poder fazer a compilação para o Android, ele está sendo necessário, porque eu não configurei para Windows Machine. Eu configurei para Windows Machine, não para Android. Apareceu de novo a mensagem. Deixa eu ver. E aí fala de a gente mudar aqui também outra opção dentro do projeto, ir lá em propriedades, aplicação, Windows Target e mandar ele habilitar a criação de pacote, tá? Então, vamos lá. Tem aqui projeto, propriedades, destino do Windows, e era para a gente clicar, né, para habilitar e criar o pacote, tá? Então, ó, habilitar o direcionamento e tal, e selecionar essa opção, né? Criar um pacote da aplicação. Estrutura mínima do Windows. Vou utilizar esse aqui mesmo. Ok, vamos compilar.
Pelo visto, deu erro de compilação. Ele está falando que está dando erro nessa parte de configurar esses dois pacotes, o Microsoft MAUI Controls e o MAUI Controls Compatibility. Então, a gente vem aqui em gerenciar pacotes do NuGet e ele vai mostrar que nós temos algumas atualizações, tá? Então, esse carinha aqui, eu vou mandar ele atualizar para a versão mais estável, mais recente. Ele está falando que deu erro também aqui nessa parte de fazer a restauração do pacote. Então, estou colocando para ele desinstalar, instalar de novo. Também não está indo. Então, vou colocar então a versão que eu quero que ele utilize, que é o 10.0.20, e também mais um, que é o MAUI Control, também 10.0.20. Só vai recarregar o projeto. Beleza, vamos ver. Ele está falando que provavelmente eu buguei ali o projeto. Estava esperando quatro valores ali de propriedades e tudo mais, e acabou causando erro. Então, ao meu ver, isso daqui é uma falha do próprio Visual Studio, tá? Acontece o seguinte, para versões anteriores do Visual Studio 2022, as versões 2015, 2017, 2019, eles tinham uma ferramenta de migração. Quando você abre um projeto que ele foi feito em um Visual Studio de versão anterior, então ele sugeria coisas a serem modificadas no projeto para que você possa utilizar, tá? E aqui já não está mais funcionando, né? Pela recomendação do próprio site lá da Microsoft, a questão de a gente fazer a portação, né, que é pegar e usar, simplesmente usar, ou seja, usar em outro corpo, né, do Visual Studio de uma versão diferente, ou fazer a transformação, que é a nossa migração, tá, do projeto, não é mais necessário, porque ele é retrocompatível. E a gente está vendo que não é. Tá? Então, o que eu sugiro que a gente faça? Esquece esse projeto, tá? Ele está falando que ele está precisando de uma versão do .NET que não está instalado. Não, esquece isso. Então, a gente fecha a solução, tá? Beleza. Como a gente acabou de extrair e compactar, eu vou fazer isso de novo, tá? Então, essa pastinha eu apago. Visual Studio, não sei se é porque ele tem alguma coisa aqui aberta. Vou fechar ele e tentar excluir novamente. Está excluindo. E extrair de novo. Extrair tudo, sem o código maluco, extrair, beleza, tá aqui. E daí eu vou fazer o seguinte: inicio 2026 e eu não vou abrir aquele projeto. Eu vou criar um novo projeto, tá? Então, criar um novo projeto e a gente vai dar o mesmo nome.
tá? Criar um novo projeto, tá? É o .NET MAUI App, e a gente vai dar o mesmo nome, MAUI App Hotel, beleza? Aqui eu estou criando dentro da pastinha do 2026. Então, deixa eu mostrar onde que está o meu, tá? Vou duplicar essa guia. Então, aqui em EAD, eu tenho uma pastinha do Visual Studio 2026. É aqui que ele vai colocar, tá? Aí ele também pergunta qual é a versão do .NET que a gente está usando, a gente vai usar o 10, beleza? Clicar lá em criar. E agora a gente vai pegar parte do nosso projeto e colocar ele aqui. Adiar essa instalação. Beleza? Tinha um ícone aqui de um alerta porque ele está atualizando pegando da internet. Tudo bem até aí, tá? E daí o que que eu vou fazer? Desse daqui, do Maui App, onde eu acabei de extrair, eu vou abrir ele, tá? O meu está errado aqui porque vou colocar para não abrir. Porque eu queria que abrisse no Visual Studio 2026. Então, vou fazer aqui a escolha. Deixa eu ver. Não, não, não. Deixa eu ver onde que está o caminho desse daqui. Copiar, abrir com, escolher outro programa, escolher um aplicativo do PC, colo aquele endereço, não apareceu, então esquece. Vou abrir aqui e clicar para abrir uma pasta, uma solução, daí a gente volta lá no C2 pontos, EAD, FDY, o My Web Hotel e a solução. Só para a gente ter acesso ao código-fonte. A gente não vai usar esse caminho, a gente vai usar outro. Não sei por que que aquela telinha ela fica preta, só para adiar. E aí tudo bem. Daí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar os arquivos que estão sendo usados ali, tá? E quais são os arquivos que eles estão ali que a gente não tem? A gente vai ver então a estrutura que a gente tem do arquivo aqui do app.xml. Esse daqui não tem nenhuma modificação. E o app.xml.cs, tá? Daí esse aqui começa a ter uma série de dor de cabeça, tá? Então, a gente vai precisar de uma página chamada Contratação Hospedagem, tá? É esse daqui, e a hospedagem contratada, beleza? Então, são duas páginas que nós estamos colocando dentro do projeto, beleza? Dentro da nossa estrutura do projeto, então a gente vai fazer o aplicativo do hotel, e daí a gente vai ter uma página inicial, onde o usuário ele deve informar quantos dias, qual que vai ser o quarto que vai ser usado, e também quantas pessoas vão usar aquela estadia. E isso vai servir para calcular o valor da diária, tá? Então, a gente pega o valor da diária, desculpa, e a gente multiplica pela quantidade de pessoas, de acordo com o quarto e a quantidade de dias. Esse vai ser o valor da contratação. Então, a partir dessas informações, a gente vai usar, então, esse princípio dentro do nosso aplicativo, tá? Então, beleza, ok. Então, o cenário correto de a gente fazer isso é de a gente realmente criar esse novo arquivo. Então, para criar o arquivo, nesse daqui, só para lembrar, esse daqui é o que funciona. Da Play, só para lembrar, Visual Studio 2026, então tudo que a gente está usando é do .NET 10, tá? O outro, se eu expandir ali, vocês vão ver que é o .NET 8, ele já está aparecendo aqui um monte de erro, beleza? Então, esse aqui não funciona, o outro sim. Daí esse daqui já começa que o aplicativo ele fica nesse outro formato. A primeira orientação é aquela que a gente tinha visto, que a gente consegue configurar o aplicativo aqui.
Aí uma dúvida, né? Ah, mas professor, a gente tem o documento que a gente coloca lá e ele aparece ele duplicado. Ele aparece o arquivo XML e o arquivo CS. Na hora de adicionar, também aparecem as duas opções. Qual que eu devo utilizar? Então, quando a gente utiliza qualquer projeto dentro do Visual Studio, ele lê apenas código-fonte de código de programação. No caso, o XML ele não é um código de programação, ele é um código de interface. Código de programação é esse aqui, o .cs, que ele é um arquivo interno. Nesse arquivo interno, a gente percebe que a gente tem uma declaração parcial. Aonde está a outra parte? No arquivo XML. Então, algumas coisas que nós declaramos aqui, ele também existe aqui, tá? Então, esse carinha que a gente está utilizando, né, ele já utiliza um método ali, que ele é um override, do nosso create window, né, que ele serve para a gente avisar que esse arquivo, ele é uma extensão de uma aplicação. Então, a aplicação, ela possui alguns comandos. Esse daqui, nós vamos usar esses comandos, só que com coisinhas a mais, tá? Então, na hora de a gente usar isso daqui, o que que ele está fazendo? Ele está criando uma janela e ele já está colocando o outro arquivo, o app shell, ali dentro dele, que é esse daqui. Só que antes de fazer isso, a gente vai modificar qual que é a largura e a altura. Isso daí é em inglês. Então, nós não vamos exatamente fazer tudo em uma linha só. Nós vamos quebrar isso daqui em duas linhas, tá? Deixa eu ver se ele tem... Não, ele não tem a opção de a gente modificar e criar uma variável, mas eu vou dar o nome de uma variável e depois eu vou retornar exatamente aquela variável. Então, a gente só está quebrando. Era um bloco que ele estava sendo usado dentro do return, eu separo, coloco dentro ali de uma variável e depois eu retorno aquela variável. Por quê? No meio disso daqui, a gente vai modificar o valor de propriedade dele, de largura e altura. Fazer altura e largura. Altura, height, tá? É, Vou colocar a mesma orientação que tem ali, que é 6 por 3. Eu não gosto. Por mim, eu vou fazer do meu jeito. Não é assim que eu estou falando que o meu é melhor, mas é o que eu estou mais acostumado. No caso, eu vou colocar ele praticamente na proporção do Full HD, só que a metade dele, e daí não seria o Full HD, né, nesse sentido que a gente tem de paisagem. Eu vou deixar ele na vertical. Então, do 1920, que a gente tem, seria a mesma coisa da nossa largura. Se eu pegar e colocar metade, que seria 960, a altura ainda é menor do que o 1080, né? Que é o tamanho que a gente tem da altura do Full HD. Estou fazendo isso porque o meu monitor ele é Full HD, tá? Aí seria o 1080, né? No caso contrário, que 1080 deveria ser a largura. Então, para manter a mesma proporção, eu vou cortar ele pela metade. E daí dá 540, beleza? E essa janela, que ela já tem o F-Shell, eu estou jogando ali dentro. Deixa eu ver. Inicialização do pode ser simplificado? Ah, ele tem um espaço a mais para isso. Ele está reclamando por causa disso? Não, tem mais coisa que ele está reclamando. Ah, a gente pode fazer tudo em uma única declaração? Poxa vida, então se for assim, nessa versão a gente pode fazer assim. Já o return, tá? Daí a gente pode colocar a altura de 960 e a largura de 540. Olha, nem sabia disso. Vivendo e aprendendo. Então, uma única declaração, mas eu recomendo de vocês separarem, tá? Então, se para você faz mais sentido esse bloco, utilize ele. Se para você faz mais sentido esse bloco, então utilize esse. Por quê? A gente tem várias opções.
mas faz parte também das obrigações do desenvolvedor, não é só fazer o aplicativo funcionar, é entender o código que ele faz, tá bom? Beleza? Bom, eu vou colocar o outro porque é um pouco mais didático, tá? Ok? Vamos executar? Olha lá como é que ele ficou. Beleza? Vamos fechar esse carinha aqui, porque a gente não vai utilizar ele, a gente vai utilizar outro, tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está utilizando lá dentro de uma pastinha chamada Views, uma outra página chamada Contratação Hospedagem, tá? Então vamos lá, criar uma pastinha chamada Views, então botão direito em cima do projeto, adicionar pasta, Views. E aqui dentro a gente vem e coloca adicionar um novo item. Tá? Desse novo item é novo item do .NET MAUI, tá? E a gente vai colocar uma página de conteúdo. Existe só o C Sharp, que daí toda a interface deve estar aqui, e tem a interface que ela é dinâmica, que daí a gente escreve um outro código só de interface. Ah, professor, eu não gosto de fazer isso, eu gosto de fazer tudo junto, né, em um só. Vai por mim que esse carinha é mais chato, tá? De você fazer desse jeito. A gente até pode fazer em um outro momento, mas esse aqui vai ser chato. Só vou seguir esse daqui desse jeito, porque é o que a gente tem usado no material, tá? Esse daqui é o contratação hospedagem. Deixa eu só confirmar. Contratação hospedagem. Beleza? Ele vem como um vertical stack layout. Vertical stack layout, tá? Beleza? Então vamos colocar ali as configurações, tá? E daí a gente vai trocar qual é a forma de a gente utilizar ele. Vertical Options, e daí a gente tem aqui Center Expand. Perceba que eu não estou escrevendo Vertical Options, tá? Na hora que eu começo a digitar, ele aparece ali a opção e eu, com o teclado, subindo e descendo, eu chego naquela opção e pressiono Enter, beleza? Aqui embaixo a gente vai continuar e colocar o padding e o spacing. Padding, desce. Spacing, desce também. Deixa eu ver o que que ele está falando. Ah, daí ele está sugerindo de a gente não utilizar Center Expand para esse tipo. Seria melhor utilizar o grid. Concordo, mas aqui seria interessante de a gente seguir o nosso materialzinho, tá? Então a gente vai utilizar um frame, né, para daí a gente fazer um outro recorte e colocar outro layout. Se você tem dúvidas sobre layout e tudo mais, aqui a gente tem uma parte sobre os layouts, tá? Então, ele está sugerindo de a gente não utilizar por causa daquela propriedade vertical stack layout e utilizar o grid. O grid vocês já usaram, que foi usado no projeto que vocês fizeram no Jogo da Velha, tá? Beleza? Tá, então a gente vai colocar um título grande, né, e colocar ali as opções, tá? Então aqui vai ser contratação diária, ou como é que é? Cálculo da diária. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse daqui de um lado e esse daqui do outro. Vou recolher o gerenciador de soluções dos dois para poder ver o código, para ficar mais fácil de a gente colocar ali. A diferença é que ele coloca tudo na mesma linha desse daqui, o restante ele coloca também alinhado assim. Então aqui eu vou colocar como fonte family. Ele não está dando sugestão para mim, eu apertei Ctrl espaço, vocês não viram. No fonte size, e aqui é de 50. E ele também tem uma outra propriedade chamada text color. Ele vai utilizar a cor do sistema
como Static Resource Primary, ok? Ok. Depois a gente coloca o nosso frame. O frame é justamente para a gente ter áreas diferentes, tá? Seria equivalente a gente colocar div dentro do HTML. E aqui a gente coloca um padding de 10 e um vertical stack layout. Aqui daí a gente coloca o tal do grid. Pessoal, note a forma como eu tenho feito, que daí a gente faz a tag e fecha ela. Eu acho que também tem gente que gosta de fazer assim. Pegar, abre, fecha, e daí escreve o que quer. E aí depois ele não faz o fechamento, mas quando você abre e depois você fecha, aí ele já encerra, né, duplicando ali o nome, logo em seguida com a barra. Aí você dá o Enter e você continua escrevendo. Então aqui a gente vai precisar colocar um row definition, tá? Aqui com quanto espaço a gente faz nada para a gente colocar alto, alto. E na linha de baixo, a gente vai colocar um column definition, tá? Que vai ser asterisco, vírgula 2, tá bom? Perdão, dois asteriscos. Então, ele vai ocupar o mesmo espaço para as colunas, só que a terceira coluna ela vai ter o dobro de espaço das duas primeiras, tá? É isso que significa. E daí, aqui logo em seguida, daí a gente coloca uma label, tá? A label, ela encerra diferente. Ela vai encerrar assim. Vai ser uma label para a gente pedir quantos adultos vai ter, e outra que ela vai servir para mostrar qual é esse valor, tá? Então, Ctrl D para o próximo. E do lado a gente vai colocar um outro componente chamado stepper, beleza? E aí a gente vai ter que configurar esse stepper, tá? Deixa eu só mostrar um negocinho aqui para vocês, que a gente vai precisar usar esse carinha aqui. Esse carinha, né? O que que ele está fazendo? Ele está utilizando a variável para a gente poder exibir o valor desse stepper. O stepper ele vai ser um botãozinho de mais e menos para a gente poder incrementar ou diminuir o valor da quantidade de adultos que a gente vai colocar. Aqui, para mim, está errado, né? Se a gente está fazendo reserva, tem que ser com, no mínimo, um adulto, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Ele vai precisar de um nome primeiro, depois eu faço as outras configurações. X name. Daí a gente vai dar o nome para essa variável. STP de ser um stepper, tá? Aqui tem um underline, eu vou colocar sem underline. Adultos, tá? E daí a gente coloca qual é o valor mínimo e o valor máximo, beleza? Aqui a gente também tem que falar onde que a gente vai deixar do nosso grid. Ele vai ser na primeira linha, a linha 0, na segunda coluna, coluna 2, tá? Então, grid, ponto, row 0, grid, ponto, colo, 2, beleza? Certo. Então, agora eu vou voltar para outra label e agora eu vou configurar ele. Então, eu vou falar qual é o texto da primeira. Isso daqui vai mostrar quantos adultos vão fazer parte do cálculo da diária. E o outro, eu não vou colocar qual é o texto, tá? Eu vou colocar primeiro qual é o contexto que a gente está trabalhando. Aonde que ele vai se vincular? De onde que ele vai tirar a informação? Então, a gente vai colocar aqui como static, static dynamic. Não, é reference, perdão. O nosso X, reference, e aqui ele já aparece a variável STP adultos, tá? Então, ele vai pegar tudo que a gente tem ali. Então, eu posso pegar a variável mínimo, a variável máximo, tá? Que eu vou utilizar para ele. O que eu vou utilizar, na verdade, vai ser nosso texto, que a gente vai puxar daquela vinculação. Eu tenho diversas coisas, por exemplo, o tal do mínimo e o máximo que a gente estava falando. Só que aqui a gente não vai pegar o mínimo e o máximo, e sim o que o usuário escolheu.
que é o valor atual, tá? Beleza? Lembrando que aqui a gente também vai ter que fazer a nossa configuração e colocar qual é o grid, row, no caso, também a primeira linha, opa, grid, ponto row, da primeira linha, e grid, column, segunda coluna. Esse daqui vai ficar, então, basicamente a mesma coisa, linha zero e coluna zero também, beleza? Vamos ver? E é para isso que serve a gente sempre estar mexendo e sempre testando. Mexer em um negocinho, já dá uma olhada, né? Você está compilando, daí aqui já vai causar um erro. Que eu acabei de lembrar, eu só criei o novo documento, mas eu não mandei exibir o novo documento. Aonde que ele manda exibir? Lá no nosso Create Window, tá? Então, esse Create Window, ele foi abrir o App Shell. Não é o App Shell que a gente precisa. A gente vai precisar do nosso views, ponto, contratação hospedagem. Beleza? Tá ali o stepper. E à medida que eu clico aqui para adicionar e diminuir, ele já mexe ali para gente. Tá bom? Beleza? Vou precisar também desse mesmo bloco, só que um pouco diferente. Ó, duplica isso daqui. Só que esse daqui vai ser o para crianças, ok? A linha já não é mais zero, é linha um, ok? Beleza? Ah, eu só esqueci de trocar ali o texto. Mas agora eles estão independentes. Beleza? A mesma coisa ela segue aqui. E depois desse grid, daí a gente vai ter mais um outro frame para a gente poder pegar qual que vai ser o quarto que a gente vai utilizar. Então, para a gente fazer isso, daí a gente vai ter que a gente vai fazer uma outra chamada do nosso quarto, que a gente carrega ele em tempo real, que daí a gente está utilizando um outro componente que a gente vai usar aqui dentro do nosso projeto, tá? Beleza? Deixa eu só abrir aqui. Era para aparecer pique quarto. Não, também. Deixa eu ver se ali no projetinho tinha mais alguma coisa que eu acabei pulando. Ah, a classe de módulos, tanto da hospedagem como do quarto. É porque aqui ele trabalha no conceitinho do MVC, então a gente vai precisar de uma outra pastinha para a gente colocar os dados que a gente vai utilizar. Em models, então a gente vai precisar do que mesmo? Hospedagem e quarto. Primeiro quarto, que é o que a gente vai acabar usando aqui. Então, isso daqui vai ser uma classe. Então, a gente coloca aqui adicionar, daí já aparece a opção ali de adicionar classe, tá? Vai ser o nosso quarto. O quarto, a gente vai ter a propriedade,
Para escrever a propriedade, daí, só para lembrar, a gente vai utilizar um code snippet, tá? Chamado proc. Ele cria, então, um mecanismo de leitura e escrita, né, o getSet, que faz parte de conceito de encapsulamento, um dos pilares da orientação a objeto. E daí a gente vai ter que colocar um que ele vai ser o valor da diária e outro que vai ser o nome que a gente vai dar para esse quarto. Então, se é um nome, ele vai ser string, tá? Nome ou título do quarto, beleza? E o outro que a gente vai utilizar, outro próprio, daí a gente vai utilizar ele como double no momento. Existem outros tipos de dados para representar valor monetário, mas a gente vai utilizar isso daqui no momento, beleza? Ok? Nome e valor para a gente fazer a nossa chamada, tá? E aqui logo em seguida, né, depois de a gente colocar esse carinha aqui dentro do nosso frame, a gente também, ainda dentro do mesmo frame, a gente vai colocar mais outros frames, tá? E depois que a gente encerra tudo, tá? Então, nesse outro frame, a gente vai falar qual é o tipo da suíte. E daí a gente vai colocar uma combo box, né, com a lista das opções para o usuário poder pegar. E esse aqui a gente vai chamar de picker, tá? Então, ele vai ser o picker quarto, tá? Beleza? Então, vamos lá, outro frame e outro vertical stack layout. Beleza? Então, primeira label, escolha a suíte, ok? Logo em seguida, o nosso picker. E eu vou dar o nome dele de xname, de PCK quarto, ok? Deixa eu ver. E o título também. Selecione, selecione sua acomodação, beleza? Vou salvar isso daqui e a gente vai modificar ele na hora que a gente criar, então, a nossa interface, tá? Beleza? Então, a gente volta ali para o nosso arquivo C Sharp e aqui, na hora que a gente inicia o código, logo depois de iniciar o componente, engraçado, era para ele estar carregando o que a gente tem aqui. Deixa eu só comprovar. Tem coisa errada que eu fiz. Eu não encerrei esse carinha aqui. Por isso ele não estava reconhecendo a variável. Inclusive, ó, a gente tem a variável pick quarto. Então, depois de inicializar os componentes, esse inicializar os componentes, ele carrega o arquivo XML. Então, vou poder trabalhar com o nosso pick quarto, tá? Então, no momento, eu vou construir alguns quartos, tá? Então, vou colocar aqui lista quarto. A gente vai utilizar um comandinho que a gente vai chamar de, opa, perdão, var lista quarto, new list, que eu vou chamar de models.com, tá? E depois eu vou adicionar coisas nessa lista, tá? Então, vou colocar adicionar novo quarto. E aqui, sim, a gente vai utilizar aquele comandinho, né, de colocar qual é o nome do quarto. Então, vou colocar casal simples e qual é o valor. Sei lá, fazer aqui um mais no precinho, 50. Não vou colocar coisa muito chique, tá? E daí a gente vai fazendo mais. Deixa eu ver se ele resolve esse erro. É que eu, como não tinha feito ele do jeito certo, ele vai ficar mostrando o erro ainda.
mas não tem erro, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não tem mais nada. É, ele fala que tem erro, tem um monte ali de aviso, mas não tem erro. Terminando de compilar. Enquanto isso, vou continuar fazendo aqui mais quartos. Ah, daí eu vou duplicar, Ctrl D, casal simples, casal chique. Aí esse daqui vai para 100. Aí eu vou fazer também, por aqui, vai ser suíte simples, suíte chique. Cada um vai ser 50 a mais. Então, um vai ser 150 e o outro vai ser 200, tá? Beleza, deixa eu ver, a compilação bem sucedida, não tem mais erro, tá? E eu vou pegar essa lista de quarto e jogar lá no nosso picker, no nosso TCK, quarto, ponto, itens. O item source, deixa eu ver. Eu acho que vai ser itens mesmo. Vai ser o nosso lista quarto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu acabei me esquecendo dentro da nossa view, da contratação hospedagem. A item source. Isso. Beleza? Ah, sim. Daí tem um pequeno problema que eu ainda não configurei. A gente deve anunciar qual é a propriedade que a gente vai usar para exibir coisa ali do nosso picker. Qual é o item que a gente vai exibir. No meu caso, eu coloquei como nome. Então, eu vou colocar um byte de nome. Então, volta lá. Então, o picker, ele está carregando o objeto como um todo. Mas eu quero utilizar como item display binding. Eu quero exibir nome. Agora deu erro. Ah, é um bind. Coloquei errado também. Ué, iniciar, não sei se ele deu uma bugada ali. E agora está aparecendo, ó, casal simples, casal chique, suíte, tá? Beleza? Então, ainda aí a gente vai caminhando aqui com a atividade, beleza? A ideia aqui do projeto é de a gente começar a trabalhar com o picker e também com o date picker. Então, vou colocar também ali a propriedade que a gente utiliza dentro do date picker, tá? Que é para a gente poder trabalhar com quando que vai começar o agendamento, né? E quando que encerra a data daquele período, beleza? Aqui a gente vai utilizar mais um outro frame, tá? Com outro vertical stack layout. E daí aqui a gente vai utilizar, eu vou pular aqui e já colocar só o nosso date picker, tá? Já está bem avançadinho aqui do nosso horário e eu não quero ficar ocupando muito aqui o pessoal. Então a gente vai dar um nome para esse carinha aqui e também carregar ali qual que é a apresentação.
do nosso date picker, tá? Xname é que ele está dando o nome de date picker e ele está chamando de check-in. Eu vou chamar de date picker, eu vou chamar ele de início, só para ficar um pouco diferente. Por quê? Porque sim, só para mostrar que eu não estou simplesmente copiando o projeto. Na última aula, eu fiz isso, eu copiei o projeto, eu não acho que é uma experiência muito bacana, tá? Então, daí a gente refaz a partir dele, tá? E daí a gente fala também qual que vai ser o nosso formato, tá? Então, a gente gosta de utilizar dia, mês e ano. Era em minúsculo, maiúsculo, só o M que é maiúsculo. M minúsculo é minuto. E sobre isso daqui, dessa vinculação e tudo mais, a gente também tem um outro tópico, tá? Da nossa vinculação, a gente também falar como que a gente vai fazer a formatação dessa cadeia de caracteres, tá? Então, a gente tem vários formatadores, formatador de casa decimal, formatador para data também. Então, existem vários formatadores diferentes para a gente poder usar, tá? Também tem aqui no nosso materialzinho, beleza? Deixa eu ver. Certo. E daí a gente vai fazer um cálculo, né, com a data de início e a data final, tá? Então, vai aparecer dois calendários, um vai ser o início e o outro vai ser o final. Então, vou colocar aqui mais um, de data final, ok? Poxa vida, estou com fome hoje. Estou comendo o símbolo de encerrar a declaração das tags. E daí ele ficou tudo bugado. Então, eu vou colocar que vai ter. A criança podia ter zero. Eu vou colocar uma data de início aqui, ó, de sábado até sexta-feira, tá? Não faz sentido isso. Mas a gente vai fazer desse jeito, tá? Então, de sábado a sexta-feira, e daí a gente vai calcular vezes essa quantidade de dias e vezes também a quantidade de adulto e de criança, tá? Primeiro resolver aquele problema ali do criança, que ele vai ter um mínimo de zero, tá? Beleza? E aqui eu vou colocar um botãozinho, né, de calcular, tá? E aqui eu vou colocar o nosso comando de clique. Quando ele clicar, ele vai fazer, então, nosso comandinho. O que a gente pode fazer aqui também é de vir aqui e ir para definição, que é o bloco dele para a gente já escrever o código, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai calcular a quantidade de dias. Então, int dias, tá? A gente vai pegar o nosso date, picker, início, a gente vai pegar o valor que ele foi gerado, tá? E daí a gente vai subtrair, perdão, da data final e subtrai do início. Get value, eu acho que eu estou brincando. Ou é date mesmo? É date menos pt início ponto date, tá? Será que é isso mesmo? Ou era outra coisa? Date ponto, date change, não. Date time ponto diff. Não, eu acho que podia ser aquilo mesmo.
Ou tem um outro comandinho ali que eu não estou lembrado também. Ah, é que ele vai ficar um outro comando em outro local, vai ficar dentro da hospedagem. Hospedagem que vai fazer isso. Quantidade da estadia, date check-in, date check-out. Deixa eu ver. Não, aqui ele só está fazendo controle. E a hospedagem não está calculando a quantidade de dias. Bom, então, vamos fazer. Que era para ser um comandinho que a gente faz o cálculo, tá? E fazer a diferença de data entre um e outro. Deixa eu ver, então, date time, ponto. Era para ter um comandinho aqui para a gente fazer ou a soma ou a diferença do nosso valor. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. PPT, final, ponto, date, ponto, velo, ponto. Ah, daí tem aqui para a gente fazer os cálculos e tudo mais. Daí a gente vai utilizar esse subtract. Vamos subtrair de DTP, início, ponto date, ponto velo. Só para explicar aqui, né, a quantidade de dias, a gente pega o dia depois, tá? Que, por exemplo, a gente está colocando aqui do dia 15, perdão, do sábado, né, a sexta-feira. Então, a gente pega dia 22 e tira a quantidade aqui 16. Deixa eu ver. Ah, sim, na hora que eu gero isso daqui, eu gero uma informação date time também. E aqui eu só quero a quantidade em dias, tá? E aqui eu só vou colocar um display alert, tá? Daí eu vou colocar resultado não, seria valor. E daí eu vou colocar, deu R$ 3, tá? Está assim aqui. E eu vou colocar uma variável chamada valor. Ah, não, valor. Já não existe, mas já coloco aqui. E ok, só para a gente ver. Então, eu vou pegar essa quantidade de dias, aí eu vou pegar também da outra variável que a gente está utilizando, que é o nosso stepper de adulto e criança, tá? E daí eu vou fazer esse cálculo do tal do valor. Int valor, eu vou colocar assim, valor vai ser igual à quantidade de adulto, deixa eu ver, isso daqui vai ser uma parte só. Ainda vamos ter que calcular outra coisa. Acho melhor primeiro calcular a quantidade de dias vezes o Peter quarto.
Esse selected item, eu vou ter que chamar ele como se ele fosse um quarto, para daí a gente poder pegar o valor dele. Converter implicitamente double int, porque aqui o valor eu fiz a boa de deixar ele como double. Daí a gente vai ter que ainda converter esse valor, 132, fazendo uma conversão explícita. Ele estava falando que não podia utilizar a conversão explícita. Ah, tem que ser um display alert async, ok? Então, desse valor, só da quantidade de dias e o negócio, a gente vai multiplicar pela quantidade de adultos e das crianças a gente vai calcular como se fosse metade, tá? Então, o valor a gente vai tomar como base o valor vezes a quantidade de adultos, o belo. É, deixa eu ver o que que é esse belo. É double também. Então, vamos lá. Dollar, ponto, 232. E aqui eu vou deixar em evidência ele multiplicar por uma coisa só. Mais, de novo, convert ponto 232, o stepper de criança, ponto velo. E esse daqui a gente vai colocar ele dividido por 2, tá? Porque criança pagaria meio, beleza? E utilizando ali o mesmo valor. Outra forma de a gente escrever essa mesma expressão é fazer assim, tá? Beleza? Vamos executar. E eu coloquei no lugar errado o botão. Acho que eu vou ter que colocar ele aqui dentro do nosso grid ou do stack layout. Deixa eu ver. Primeiro no stack layout. Foi. Então aqui eu vou colocar, começa no sábado, termina na outra sexta-feira. Vai ter 2 e 1. E sumiu o nosso picker ali da. Eu acho que isso aí que aconteceu. É de eu não ter colocado de qual linha que participa o nosso date picker. Deixa eu ver, vertical stack layout. Eu acho que eu vou ter que mexer aqui no nosso vertical stack layout, que ele está dentro do grid. O próprio grid, né? O frame, que ele está em lugar diferente. Então, olha, está tudo dentro do mesmo grid. Que pena. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse carinha daqui. É dois stack layout, será que fica bom assim? Acho que não. Era para eu colocar mais linhas. Então, eu vou colocar mais linhas. Primeira linha, segunda linha, grid.row 2 e grid.row 2 aqui também.
E aqui o grid column. Esse daqui vai ser o zero e aqui vai ser o um. Não, seria melhor colocar no 2, que daí é aquele que tem o dobro do tamanho, tá? Aqui é a mesma coisa, grid column 2. É que eu não coloquei outro texto, fica ali de baixo. Deixa eu ver se está tudo certo. É, faltou uma aspa aqui. E esse último, e não menos importante, vai ficar na quinta linha. Então, estou colocando pouca linha aqui. Tem que ter mais uma, eu acho. Deixa eu ver onde é que eu errei. Ele estava esperando um igual. Ah, tá. Comecei a fazer a declaração e parei. É, ainda está dando problema que eu não coloquei a posição certa ali do nosso vertical stack layout. Deixa eu só confirmar esse carinha aqui, que ele deveria estar em uma outra posição, período da estadia. Não, aqui ele não está no mesmo grid. A gente encerrou o grid. Eu que não encerrei o grid, eu coloquei outra coisa já logo em seguida. Ah, beleza, beleza. Tira esse carinha daqui. Vai dar o problema de todos os grids, coisa que eu coloquei ali. Vamos ver se ele executa assim mesmo. Executou. Aí, você diminui a criança? Não fez nada. Nossa, foi muita criança. É, tá com erro o cálculo ali. Eu acho que era só isso aqui que deveria ser metade do valor. Vamos ver? Um adulto, o chique, chegando de um dia para outro. Deu 100. Se eu colocar uma criança, deu 100 também. É para ter dado 150. Ah, ninguém fala nada. É porque a gente está utilizando aqui o valor como int. Era para ser double. E daí que a gente não ia precisar ficar fazendo essas conversões. Uhum, uhum. Ele não pega meio. Como que ele vai multiplicar por meio? Ele vai multiplicar por número redondo. E agora vai. Um adulto, de um dia para o outro, no chique, 100 com uma criança, 150, 250. Agora tá tudo certo. Beleza? Pessoal, não sei se vocês lembram, mas eu tinha
já falado para vocês, né, prometido que eu ia cometer bastante erro nesse daqui, tentando replicar da mesma forma como vocês fazem, tá? Então, a ideia é de justamente mostrar como que a gente tenta resolver o problema, que lógica que a gente usa. Óbvio que eu coloquei ali a outra parte de conversão, porque vai fazer parte ainda dentro dos nossos comandos do C Sharp, que a gente vai acabar explorando mais essa parte de a gente trabalhar com um tipo de dado. O código que a gente fez aqui, ele fere um princípio de programação orientada a objetos chamado SOLID, que a gente utiliza o primeiro princípio, que é o de responsabilidade única, né? O Single Responsibility Principle. E aqui nós estamos ferindo. Como assim? Qual é o código que a gente tem aqui? A gente tem o código da interface da contratação da hospedagem. Para que ele serve? Para exibir informações a serem coletadas da hospedagem. Não é ele que deve ser o responsável por fazer cálculo. Isso daqui deve ficar em um outro arquivo, que é o arquivo que a gente ainda vai fazer, que é o arquivo de controle da nossa hospedagem. Então, ficar calculando se a gente pega uma data e tira outra e tudo mais, não é o objetivo dessa agenda, já é um preview que a gente tem da agenda 14, tá? E basicamente a gente já está indo para o encerramento da disciplina, porque aqui a gente vai criar mais um outro aplicativo, a gente vai dar a sequência com ele até a última agenda. A última agenda, se eu não me engano, é uma agenda que a gente tem de estimulado. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Não, era para ser um fórum, alguma coisa assim. Se eu não me engano, um fórum. Deixa eu ver de outra turma, como que foi isso daí. Atividades formativas, é um simulado. É um simulado. Então, a gente começa agora como fichário e a gente vai até a agenda 15 de fichário, tá? Então, o nosso fichário atualmente, deixa eu só voltar mais um aqui, é de vocês colocarem uma telinha a mais, tá? Que vai ser a tela sobre do aplicativo, beleza? Ok? Então, daí a gente vai fazer com o GitHub e eu esqueci de conectar com o GitHub aqui. Tá? Então, vamos salvar, tá tudo salvo isso daqui, beleza? E a gente vem aqui, adicionar ao código-fonte, Visual Studio, alô, tá tudo bem? Não há repositórios, tá aparecendo nada aqui para mim, deixa eu fechar o outro, não sei se é isso que está atrapalhando. Eu tenho dois, não, ferramentas, opções. Ah, agora apareceu, beleza, menos mal. Bom, eu já tenho uma conta vinculada aqui do GitHub, tá? Beleza? A gente pode desvincular as contas aqui do GitHub e tal. Não lembro onde faz isso, eu trago isso para vocês na próxima aula. O que é importante, antes de chegar nesse carinha aqui, é a gente fazer a configuração. Agora não para de aparecer esse negócio. Quem mandou clicar 10 vezes, né? Vai aparecer 10 vezes. É, aqui, GitHub, achei. Ó, GitHub. Não, aqui é configurações do GitHub, não é as configurações que a gente precisa. Controle do código-fonte. Esse aqui que a gente precisa mexer nas configurações do Git, configuração global. A gente precisa definir qual é o nome do usuário e qual é o e-mail do usuário que vai ficar salvo lá no Git, tá? Eu vou clicar aqui, agora eu vou esperar, vou clicar só uma vez, tá? E daí, na telinha, eu já tenho a minha conta vinculada, que você tem que autorizar, utilizar o fator de verificação de duas etapas. Eu recomendo fazer a verificação de duas etapas, e, teoricamente, é para ser resolvido isso daí sem nenhum problema, tá? Beleza? Vamos lá.
Esse daqui a gente não precisa mais. Fechar essa lupa. Por enquanto, agora é só esperar. Beleza? Então, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai dar um nome, tá, do projeto. E depois a gente vem aqui em visibilidade, vocês colocam como público, senão eu não vou conseguir ver o projeto de vocês. Tá? Então, eu vou chamar de App Hotel. Ah, eu já tenho lá. Então, eu vou colocar um 2026, tá bom? O proprietário, era para aparecer aqui. Isso é isso. Minha telinha aqui de proprietário não está aparecendo, mas era para ser eu como proprietário. Então, está autorizado, colocar o fator de verificação de duas etapas, GitHub, autorizar, teoricamente está autorizado. Fazer de novo, está autorizado. Hum, ocorreu um erro estranho. Pareceu assim também de vocês? Tá, então vamos lá, Visual Studio, vincular GitHub. Vou tirar ele. Não, esse aqui é o Visual Studio Code, não. Eu quero sair da minha continha do GitHub. Ah, eu acho que é ali em cima. Aqui, saiu. Ok. Vamos lá, Git. E aí ele vai precisar de fazer a conexão ali com o GitHub. Daí eu acho que agora vai dar esse problema. Vai resolver esse problema. Ok, tudo certo aqui. Beleza. De novo, público. Agora que eu reparei que eu escrevi projeto hotel tudo esquisito. Entrar no GitHub, continuar, abrir. Vamos lá, Visual Studio. Caramba, em todos esses anos nessa indústria vital é a primeira vez que isso me acontece. Bom,
Então, eu vou mudar aqui um pouco, tá? A atividade, porque a atividade está pedindo, né, para vocês enviarem é, o link do GitHub, tá? Se vocês não estão conseguindo fazer isso, manda só a tela de captura, tá? Da página sobre o que vocês vão fazer. Só que eu vou precisar dos dois prints. O print do código, tá? Que vocês vão fazer, que são dois arquivos, o XML e o CS também. Provavelmente o CS vai estar vazio. E também da página sendo executada, tá? Vou colocar essas informações agora ali no fórum. Deixa eu ver se tem aqui tem uma listinha, tem. Captura de tela do código sobre .xml, captura de tela do código sobre .xml.cs, captura de tela sobre em execução, tá? Beleza? E enviar, tá bom? Beleza, pessoal? Então, vou deixar esse aviso porque já que está dando esse erro e não é só comigo, tá? Então, daí a gente tenta contornar desse jeito e vamos ver se resolve essa situação do Visual Studio. Mais para frente a gente vai ter que rever isso daí. Beleza? Bom, então, desculpa de a gente ter ultrapassado aí a nosso 1 hora de encontro, acabou virando 1 hora e meia, mas eu acho que deu para aproveitar e ver bastante coisa, muito erro sendo feito. Beleza, pessoal? Então, a partir de agora, a gente vai seguir mais nessa linha, nessa orientação, ok? Beleza? Pessoal, espero que vocês consigam se desenvolver com a atividade, né? E conseguir fazer o teste e tudo mais. Qualquer coisa, a gente muda o prazo de todo mundo, porque não era previsto esse nível de instabilidade, tá? Mas daí a gente vai se conversando durante a semana. Beleza? Muito obrigado pela participação, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais.